Paternidade. Paternidade. Quero trazer essa palavra ao coração de meus irmãos. Eu quero esclarecer algo importante para nós aprendermos sobre paternidade. Amém? Paternidade. E eu quero usar o texto de 1 Samuel capítulo 9, do versículo 1 ao 20. É uma história bem conhecida, é a história de Saul. Um certo dia eles estavam cuidando dos seus animais e tudo ali, e de repente uma jumenta desaparece. E então Quis, pai de Saul, disse: vocês vão atrás da jumenta agora. Enquanto isso está acontecendo aqui, lá do outro lado está Samuel sendo avisado por Deus que no dia seguinte vai vir um moço, e esse moço é para ser o rei de Israel, o capitão de Israel, o chefe do seu povo. Estava sendo orientado. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é: quando Samuel foi orientado por Deus sobre a chegada de Saul, nem Saul, nem seu pai sabia que Deus tinha um propósito. Imagine Saul não obedecendo seu pai, dizendo: pai, manda outra pessoa, manda os empregados. Mas ele foi um menino obediente a seu pai. Porque quando nós somos obedientes aos pais, e aqui eu quero firmar no pai espiritual, o líder espiritual. A obediência, nem mesmo o líder sabe, nem mesmo o liderado sabe, mas Deus tem um propósito. Quando o pai manda, é porque tem um propósito. Se Quis não manda procurar jumenta, ou se a jumenta não se perde, o propósito não se firmaria. Mas até nisso Deus providenciou tudo. Se alguém perguntasse para Quis: o seu filho se tornou rei, você sabia, Deus falou com você? Ele vai dizer: não, eu só mandei procurar jumenta. Saul, você sabia que você ia se tornar rei? Não, eu só fui e obedeci ao meu pai. Então, dos dois lados, nem os dos dois sabia sobre o propósito de Deus, mas tinha um propósito na obediência. Por isso é muito importante a obediência de filhos na fé. Amém? Nós temos outro caso interessante, é o caso de Davi. Davi foi ungido rei pelo profeta e pelo sacerdote Samuel. Mas olha o que acontece. Quando estavam lá, o pai e o filho, disse: Davi, vai levar uma comida, umas coisas lá para os seus irmãos lá no campo de batalha. O Jessé não sabia, Davi não sabia que isso tinha um propósito. Ninguém sabia desse propósito. Somente Deus sabe do propósito. Mas a obediência de Davi fez ele ir ao propósito. Vocês estão me entendendo? A obediência de Davi ao pai fez ele ir ao propósito de Deus. E eu quero aqui nessa hora dizer para você: quando Deus prepara tudo, antecipa a coroação de Davi, porque lá tinha um propósito, lá estava tudo preparado, um cenário de Deus engrandecer Davi. Mas Jessé não sabe disso, né? Davi não sabe disso, as pessoas não acreditam, mas Deus tem um propósito. E onde está esse propósito? Na obediência do pai. Tanto um caso que vocês viram de Saul como Davi foi a obediência do pai. Vamos ver mais um caso de obediência ao pai. José no Egito, por exemplo. Os 10 irmãos vão pastorear. Então o certo é José ter ido junto com os irmãos. Não é mais perigoso ele ir sozinho? É muito mais perigoso ele ir sozinho. Mas Deus tem um propósito. Nenhum judeu poderia ir ao Egito, jamais. E claro que o propósito era tão grande que era para ir para o Egito, mas essa direção é dada por quem? Por Deus. Então, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. A obediência ao pai, de repente o pai disse para José: vai lá, meu filho, agora, vai olhar seus irmãos. José
não sabe disso. Jacó não sabe disso, mas tem um propósito de Deus. Tem um propósito de Deus de ele ser vendido como escravo, de ele ir para a prisão. Tem um propósito de Deus da revelação do sonho. Tem um propósito de Deus de ele se tornar governador. Tudo isso é uma maneira de obediência. E começou aonde? Na obediência. Imagine se ele fosse medroso e dizer, não, pai, meu Deus, eu tenho medo, é perigoso eu ir sozinho. Não, mas ele foi obediente, porque ali tinha um propósito de quem? De Deus. Amém? Então vamos ver dois casos negativos também. A mulher sunamita, ela tem um filho. Você sabe da história, alguns talvez sabem da história. O que acontece agora? O menino, um certo dia, vai para a roça sem o seu pai mandar. Ele sai na hora quente do dia e ele tem uma dor de cabeça. Ele manda ele de volta para sua mãe vai orar. Ele morre. Por que ele morre? Porque ele foi para a roça, ou foi lá para onde o pai dele estava, sem o pai autorizar. A morte dele foi causada por causa disso. Pegou muito calor, muita quentura e acabou tendo uma dor de cabeça e acabou morrendo por causa disso. Mas o pai espiritual estava lá e reviveu. A obediência da mulher ao pai espiritual, a firmeza, a ter uma referência, mudou a história daquele rapaz. E o Senhor restituiu o seu filho. Amém? Vamos ver outro caso, o filho pródigo, por exemplo. Ele foi embora, abandonou seu pai, cortou os laços. E aqui eu quero entrar aqui um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Tem muita gente que é ajudado, recebe herança, recebe tudo e acaba virando as costas para o seu pai espiritual. E quantas pessoas já fizeram isso? Vira as costas para o seu líder. Sabe, às vezes vai para um lugar achando que vai ser melhor, abandona, sabe, você pode se tornar maior do que seu líder, mas nunca pode abandonar seu líder. Porque é através dele que você cresceu. Aquele menino faz isso. Ele retorna para pedir perdão, porque ele errou mesmo. Ele deu desonra. Ele desonrou seu pai. Ele desonrou ali a autoridade do seu pai, o respeito. Tem muita gente fazendo isso hoje. Sabe por que muita gente está se dando mal, se quebrando e se dando muitas coisas ruins na sua vida? Por causa da honra. Não tem honra, não tem respeito pelo pai espiritual. E eu passei isso aqui, irmãos, para que você medite, se aprofunde, estude um pouco mais e verifique essas verdades e veja até que ponto você está pronto para obedecer a seu pai espiritual. Às vezes eu posso mandar você caçar uma jumenta, às vezes eu posso mandar você fazer alguma coisa que vai te desagradar até, mas você sabe qual é o propósito de Deus disso tudo? Às vezes Deus está te levando para um destino tão grande, porque seu pai, ainda mesmo que não esteja direcionado, ou seja, informado por Deus que é para fazer, mas Deus usa a boca dos pais espirituais para fazer você se tornar grande. O Senhor, ele usa e usou sempre. Veja o livro de Juízes, por exemplo. Quando Deus levantava um pai espiritual, o povo vencia. Quando ele morria, o povo perdia. Quando Deus levantava outro, e assim ia. Sempre os pais espirituais são importantes na vida das pessoas. Por isso eu vou falar uma coisa para você. Escute os seus pais espirituais. Ele quer o melhor. Ele quer o melhor. A gente quer sempre o melhor. Quer ver seus filhos crescer, quer ver seu filho desenvolver. E eu quero incentivá-los a entender o seguinte: não sei qual é as ordens que eu posso dar para alguém ou que você possa receber dos seus pais espirituais. Mas acredite, por mais absurdas que seja, tem um propósito. Muitas das vezes esses propósitos podem lhe fazer rei, podem lhe fazer rainha, pode ser grande. Veja a história da Esté, por exemplo. Pai espiritual, seu tio, ele disse para ela: não denuncie a sua nacionalidade. E ela obedeceu certinho. E ela se tornou o quê? Uma menina que carregava carregava a lenha na cabeça. Era uma menina pobre, mas se tornou rainha. Por quê? Porque tinha um pai espiritual que ela obedecia muito. Sabe, quando aquela mulher sunamita, mesmo a sunamita ali, né, a mesma mulher sunamita, ela obedeceu ao seu pai espiritual e havia uma fome de 7 anos, mas porque ela obedeceu, ela não passou por aquela situação. E depois, ainda melhor, ela foi restituída de tudo, porque o seu testemunho era muito forte. Irmão, mantenha na obediência, às vezes as ordens,
as mudanças, as coisas que às vezes acontecem, parece ser muito difícil, mas acredite, tem um propósito. Só confie. Se você, por acaso, está ouvindo essa mensagem e não tem um pai espiritual como você gostaria de ter, então analisa, verifica, porque pai espiritual, ele edifica, ele orienta, amém? Eu quero deixar uma reflexão para você. Acredite, os pais espirituais, que é da parte do Senhor, sempre sabem direcionar seus filhos e eles sempre terão sucesso. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.